queridos amigos da paróquia de Santo Antônio de Pádua. É uma alegria estarmos aqui novamente para mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde nós temos o objetivo de nos aprofundarmos na fé da Igreja, nos desígnios de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos então iniciar o nosso programa com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Antônio, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, como sempre é bom, estamos aqui para iniciar mais um estudo nosso, mais um programa com as nossas duas armas, a cruz e a espada. Do meu lado direito, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e do meu lado esquerdo, o Catecismo da Igreja, aquele que contém dentro dele toda a doutrina da fé. Toda a doutrina da Igreja está condensada, sintetizada dentro dele, tá certo? Então, tenho sempre em mão nos nossos programas o Catecismo e a Sagrada Escritura, ok? Então, vamos agora para o nosso estudo de hoje. Como havia falado no nosso último programa, o Catecismo da Igreja é dividido em 4 partes. O caminho da luz, que é o credo, a fé. O caminho da libertação, que é o segundo caminho, que é a segunda parte do catecismo, que é a moral católica, os mandamentos. O caminho da salvação, que são os sacramentos da igreja, a terceira parte. E o último caminho, o caminho da perfeição, que é o caminho da espiritualidade, onde na última parte o catecismo da igreja, ele destrincha para nós toda a profundidade e significado da oração do Pai Nosso, que é a oração do Senhor. Então hoje nós vamos começar do começo, pela primeira parte, o caminho da luz, o credo. Então nós temos aqui a primeira sessão e vamos hoje estudar o primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus. Como eu havia falado para vocês nas aulas anteriores, a gente tem aqui, na margem lateral aqui do catecismo, a gente tem aqui os números em negrito. Esses números em negrito representam os números dos parágrafos do catecismo. Sempre que a gente cita o catecismo, menciona alguma afirmação do catecismo, a gente sempre cita esses parágrafos do catecismo, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Eu quero iniciar esse nosso estudo de hoje com uma passagem da Sagrada Escritura que ilustra bem para isso. Ilustra bem isso para nós, que o homem é capaz de Deus. João, abra o Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nos diz assim, aqui nós temos a alegoria da videira, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo aquele que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros, pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa passagem da alegoria da videira traz para nós que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para que o homem tenha sempre sede de Deus, para que o homem sempre sinta necessidade e dependência de Deus. E foi por ter criado o homem assim, nessas características, que Deus tornou o homem capaz dele. O homem é capaz de Deus, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. O criou para que permaneça junto dele, porque sem Deus nada podemos fazer. Então, é com esta passagem que nós introduzimos o tema de hoje, capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Primeiro ponto, o desejo de Deus que está intrínseco dentro do coração do homem. O homem já nasce com o seu coração dentro dele, esse desejo de Deus, que precisa ser descoberto. Então vamos para essa primeira parte, número 27 do Catecismo. Assim nos diz: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que o homem tenha esse anseio de buscar o sentido da sua vida. E esse sentido da vida do ser humano, ele só é saciado quando o homem se encontra com Deus. O homem já nasce com uma inclinação, um desejo ardente no seu coração de buscar e encontrar a verdade, de buscar e encontrar o sentido para a sua vida. E isso o homem só encontra quando ele encontra Deus. Porque Deus colocou no homem, Deus criou o homem de uma forma incompleta, digamos assim, entendam o que eu vou falar, entre aspas, Deus criou o homem, faltando no homem algo que possa completá-lo. E essa cara metade que pode completar o homem é Deus. Enquanto o homem não conhece e não se encontra com Deus, o homem ele é incompleto. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Número 28. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites de seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade e mesmo as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O que essa segunda parte traz para nós? Deus colocou no homem esse desejo natural de buscá-lo, porque quem tem sede de buscar a verdade, naturalmente, implicitamente tem sede de Deus, porque só na sua comunhão com Deus é que o homem vai conhecer toda a verdade e vai compreender o sentido pleno da sua vida. Então, Deus colocou no homem esse desejo natural de comunhão com Ele. E o homem, na história da humanidade, o homem tem buscado isso de várias formas, A gente aprende em história do fenômeno religioso, que apesar de o homem ter sempre tido um sentimento religioso, alguma coisa assim, a gente aprende que
as primeiras religiões, elas surgiram no chamado crescente fértil. O que é o crescente fértil? O crescente fértil é uma enorme região que pega desde o Egito até, passando pelo norte da Ásia e tudo, pelo Oriente Médio, no extremo sul, até a Índia. Então, nessa vasta região que pega desde o Egito até a Índia e que tem um formato de meia-lua, né? E por isso mesmo é chamado crescente fértil. Fértil porque é uma região muito fértil, grandes rios, grandes lavouras. E crescente porque faz o formato de uma lua crescente. É nessa vasta região que surgiram as primeiras religiões, né? As primeiras manifestações religiosas. E conta-se, né, que essas primeiras religiões surgiram a partir do momento que o homem começa a ter o costume de enterrar os seus mortos. Antes o homem era como qualquer animal, morria e deixava ali pelo caminho. A partir de um certo momento o homem cria então um sentimento de enterrar os seus mortos. Ou seja, o que isso faz na cabeça do homem? Já coloca na cabeça do homem a reflexão de tentar entender de onde viemos, por que nascemos e para onde vamos. Ou seja, já começa a colocar no homem o desejo de entender o que existe após a morte, se existe alguma coisa após a morte. E a partir dessa reflexão é que começam então a surgir as primeiras religiões, entendendo que existe um ser superior, criador das coisas, e que dá ordem a tudo que existe. Assim surgiram as primeiras religiões. Assim surgiu o nome Deus. O nome Deus surgiu 5.000 anos antes de Cristo, naquela vasta região ali da Índia e da Pérsia, que hoje é o Irã. Surgiu ali a palavra Deus, que tem na sua etimologia, ou seja, no seu significado original, a palavra Deus significa brilhante, celeste, aquele que é a própria luz. O que a palavra luz tem a ver com Deus? Tem a ver pelo seguinte fato: assim como a luz ilumina as trevas, na filosofia, na teologia, nas diversas ciências, a luz sempre foi sinônimo da verdade, assim como a escuridão, sinônimo das trevas e da ignorância. Se Deus é a fonte da verdade, uma vez que Ele é o Criador de tudo e Ele conhece todas as coisas, se Deus é a fonte da verdade, e a gente sabe que a verdade é a luz, então Deus é luz. E se Deus é luz, nele não há escuridão, certo? Então aqui mostra para nós que o homem desde os primórdios já busca esse desejo de Deus, já tem essa inclinação natural para buscar a Deus, e de várias formas, pelas várias religiões que foram criadas, cânticos, poemas, louvores, livros sagrados escritos, Isso mostra para nós esse esforço do homem de tentar se elevar até Deus. O homem tão pequeno que tenta subir e alcançar Deus, por meio da oração, da espiritualidade, da fé e da religião. E aí a gente tem um primeiro conceito, que é o conceito de religião natural. O que significa essa palavra, religião natural? Quer dizer o seguinte: são todas as religiões onde o homem é que se esforça para tentar alcançar Deus. Então, todas as religiões que não vêm de Abraão, as religiões que vêm de Abraão são quais? Cristianismo, judaísmo e islamismo, os muçulmanos. Tirando essas três religiões, todas as outras religiões que existem no mundo são religiões naturais. Por quê? Porque elas buscam, representam o homem que tenta se elevar até Deus, o esforço do homem. E a gente vai ver que as religiões que nasceram de Abraão, elas têm um outro significado, que é o sentido de religião revelada, que já faz o movimento contrário. Isso a gente vai ver no próximo programa. Continuando. Mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas: a revolta contra o mal do mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas,
o mau exemplo dos cristãos, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado. Mas esta busca, agora o número 30, a gente leu o 29, agora o 30. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Ou seja, o que mostra para nós? Deus colocou no coração humano, não é, esse desejo de buscar a verdade e, buscando a verdade, buscando a Ele próprio, a Deus. Não é? Porém, o que acontece? Muitas vezes a inteligência humana, ela, em vez de buscar a verdade, ela acaba sendo envenenada pelo mal e buscando outras coisas que não a verdade, ou outras coisas que trazem prazer e satisfação, assim a pessoa achando que ela está encontrando a verdade, mas ela está sendo iludida, né? Aí a gente vê aqui as consequências do pecado original, né? A rebelião do homem contra Deus, achando que Deus é a origem do mal, né? E a gente sabe que não é. A origem do mal é a falta de Deus no coração das pessoas, né? Além disso, os prazeres do mundo, né? As correntes filosóficas e científicas que são hostis à religião e tantas outras formas. Então, para a gente poder vencer isso tudo e buscar de uma forma sadia a verdade, para podermos encontrar a verdade de fato, a gente precisa fazer todo um processo de purificação do nosso ser, da nossa mente e da nossa alma, né? Precisamos purificar o nosso ser dos nossos pecados, dos nossos vícios e más inclinações, da nossa má vontade e tudo aquilo de ruim que tem no nosso coração. Caso contrário, a gente nunca encontrará Deus. Aqui a gente entende o significado daquela afirmação de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças. Jesus diz o quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Quem é puro de coração é humilde, e sendo humilde, quando ele chega à consciência de que Deus existe e que Deus é o sentido da sua vida, ele abraça a fé. Agora, a pessoa orgulhosa e a pessoa que não tem pureza de coração, muitas vezes ela até chega a essa conclusão, mas ela não aceita, porque é uma pessoa revoltada, né? Então, precisamos buscar nos desfazermos de tudo aquilo que tem de ruim em nós, recuperarmos a pureza de coração, para que nós possamos encontrar a verdade que é Deus. Então, meus queridos, agora a gente vai para a segunda parte deste nosso encontro de hoje, as vias de acesso ao conhecimento de Deus, não é? O que aqui vem nos trazer o número 31? Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Essas chamadas provas da existência de Deus. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Ou seja, aqui a gente vai falar de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, naquele objetivo da igreja na Idade Média, de fazer a fé dialogar com a razão, com a inteligência humana, São Tomás de Aquino criou as chamadas 5 vias, né, ou 5 provas naturais, provas racionais da existência de Deus. E todas essas provas têm por base o quê? O mundo material e a pessoa humana. O mundo, porque o mundo é criação de Deus. E a pessoa humana, porque a pessoa humana é o ser mais próximo de Deus, uma vez que é o único que foi criado à imagem e semelhança dele. Então a gente conhece a Deus pelo mundo, porque o mundo ele possui vestígios do poder de Deus, mas a gente conhece mais profundamente ainda, de uma forma intelectual, a gente conhece mais perfeitamente ainda a Deus por meio do conhecimento da própria pessoa humana.
porque a pessoa humana não é mero vestígio de Deus, como as demais criaturas, mas ela é imagem e semelhança de Deus. E aí, eu quero trazer aqui para vocês uma breve explicação aqui das 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Achei aqui um link aqui no Brasil Escola. 5 vias que provam a existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. Primeira via, a via do motor imóvel. Esta primeira via supõe a existência do movimento do universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos, voltarmos no passado ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. O que Santo Tomás de Aquino diz aqui? Uma coisa só pode ser movida por outra. Por exemplo, o motor ele move o carro. O motor ele é movido pela gasolina. A gasolina ela tem um movimento para acelerar o motor a partir do momento que é dada a ignição. E a ignição do carro ela é movida pela ação humana. Ou seja, quem é o primeiro motor de toda essa ação? É o homem. O homem é o primeiro motor que moveu a chave para a ignição, que moveu a gasolina para entrar no motor do carro, e o motor do carro acelerou para movimentar o carro. O que São Tomás de Aquino diz para nós? Se nós formos remontar, todas as ações do mundo, todo o movimento do mundo ao infinito, a gente vai chegar num primeiro motor que moveu todas as coisas sem ele ter sido movido por ninguém. Ou seja, a gente vai chegar a um primeiro motor que é eterno, que não foi movido por ninguém. Quem é esse primeiro motor? Deus. Segunda via é a via da primeira causa eficiente. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei sobre a partida no carro, a causa eficiente, ou seja, a causa originária que gerou o movimento do carro é o homem, é a ação humana. Aí vamos ver aqui a segunda via. A segunda via diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas, uma coisa que causa efeito em outra, A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. Ou seja, não existe nenhuma ação que não tenha uma causa no início. Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Assim como a gente tem um primeiro motor imóvel que moveu tudo sem ser movido por nada, nós temos uma primeira causa, Uma primeira causa que é a origem de tudo aquilo que tomou vida e existência no mundo. Essa primeira causa, que é chamada causa eficiente primeira, é Deus. Depois nós temos a terceira via. A terceira via diz o seguinte, que existe um ser necessário enquanto todos os outros seres são possíveis. A terceira via compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade destes seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser e ainda vem a não ser novamente. Mas do nada, nada vem. E por isso estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. Essa daqui é mais fácil para a gente entender, porque nos faz recordar da criação de todo o universo. Essa aqui nos fala o seguinte, que todos os seres que existem, eles são contingentes. O que quer dizer contingente? Quer dizer que determinado ser ele é contingente porque ele existindo ou não existindo não vai fazer diferença nenhuma no mundo. O fato de eu e você existirmos ou não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Porque nós tivemos um princípio e todos nós teremos um dia um fim.
Agora, o que está dizendo aqui? Que existe um ser, e este ser, ele não tem princípio e não tem fim, e foi este ser que criou tudo o que existe. Este ser é o único que é necessário, porque tudo que existe depende dele para existir. Logo, este ser necessário só pode ser quem? Deus. Deus é o único ser necessário, porque ele é eterno, porque ele existe por ele mesmo, ele não existe porque foi criado por outro, né? E Deus, ele é o criador de tudo. Tudo que existe ou deixa de existir depende dele. Quarta via, graus de perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo, ótimo, que na verdade contém o verdadeiro ser. O mais ou menos só se diz em referência a um máximo. A quarta via também é fácil de entender, porque todos os seres que existem têm algum nível de perfeição, uns mais perfeitos, outros menos perfeitos. O ser humano é o ser do mundo material mais perfeito que existe, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando o homem pensa sobre si, ele pensa, não, deve existir outros seres mais perfeitos do que eu, né? Os anjos. E pensar, não, deve existir algum ser mais perfeito que os anjos e que tenha o máximo de perfeição. Ou seja, um ser que existe e que tudo aquilo que existe depende dele. Tudo aquilo que existe tem algum grau de perfeição porque participa da perfeição suprema deste ser. Quem é este ser que tem todas as perfeições possíveis? É Deus. E por fim, a última via, a via que trata do governador supremo de todo o universo. A quinta via fala da questão da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, já que no mundo há ordem, dispondo-as de forma organizada racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Ou seja, essa última via mostra para nós o quê? Essa última via mostra para nós que tudo aquilo que foi criado movimenta-se no mundo com uma determinada ordem. O mundo não é um caos, o mundo tem uma determinada ordem. As coisas na natureza nascem, crescem, reproduzem-se e depois morrem. E assim o ciclo da natureza, o ciclo do universo vai sendo renovado. Ou seja, assim como as engrenagens de um relógio, elas trabalham de forma ordenada para que o relógio possa trabalhar direitinho, assim também é o tempo agindo sobre o universo. O universo vai agindo de forma ordenada. As leis da natureza fazem com que o universo haja de modo ordenado, né? Para que o universo não entre num caos. Isso faz a gente pensar o quê? Que existe uma inteligência suprema, uma inteligência superior a tudo, que além de ter criado o mundo, criou o mundo de uma forma ordenada, com ordem. Ou seja, mostra para nós essa quinta via que Deus não criou o mundo e abandonou o mundo, deixou o mundo largado. Ele criou o mundo, mas ele governa o mundo, colocando ordem nas coisas. E aqui, com essas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, a gente entra, não na questão 3, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Não é? Essas 5 vias de Tomás de Aquino mostram para nós que a razão humana ela tem inteligência suficiente para chegar até Deus. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que a gente não pode ficar só na razão humana, porque senão a gente não chega a um conhecimento de Deus perfeito. Por quê? A inteligência humana e a compreensão do homem de todas as coisas é limitada. A compreensão que a gente tem de Deus por meio da razão, ela é limitada. Então, por isso que aqui, do número 36 ao número 38, se reconhece que se pode chegar a Deus por meio da razão.
né? Mas esse conhecimento, ele é limitado, porque a razão humana ela tem as suas limitações, não é? E por conta disso, número 38, por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que de per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Ou seja, como diz aqui Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 33. Diz assim: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a razão, por meio da razão nós podemos chegar até Deus? Sim. Mas esse conhecimento puramente racional, ele é limitado, porque Deus está muito acima de nós, não é? Então, para a gente poder ter um conhecimento mais profundo de Deus, a gente precisa entrar no campo da fé, porque é por meio da fé e da religião que a gente conhece muito mais sobre Deus. Existem coisas sobre Deus que foram reveladas ao homem por meio da fé e não da razão. E aí é que está o grande problema, porque muitas pessoas não querem aceitar a existência de Deus, porque Deus não pode ser provado em laboratório. E aí essas pessoas muitas vezes são agressivas em tentar provar que Deus não existe. Daí o nosso compromisso, como está aqui em Mateus 10, 33, né, de não negarmos Deus diante dos homens, mas de buscarmos por meio da nossa razão, do nosso estudo e da nossa fé, né, afirmarmos que Deus existe e utilizarmos de todas as formas para mostrarmos para o mundo que Deus existe e que Deus cuida de cada um de nós. Porque se tivermos vergonha dele e o negarmos diante dos homens, ele nos negará diante de Deus. Jesus nos negará diante de Deus. Então, por fim, a última parte, como falar de Deus, que vai do número 39 ao 43, nos mostra justamente o que? Nessa última parte aqui, que a razão de a igreja buscar argumentos da razão humana para provar a existência de Deus, tal como as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, qual é o objetivo disso? É de a igreja poder dialogar com o mundo, dialogar com as pessoas de outras religiões, dialogar com os ateus, com os cientistas, com os médicos. Porque se eu chegar apenas com a fé e disser assim, você tem que crer em Deus porque você tem que crer em Deus porque você tem que ter fé. Mas é aquela pessoa que não tem fé. Então nós precisamos primeiro mostrar argumentos plausíveis, segundo a razão, para que a gente possa conquistar a pessoa possa entender, não, eles não são bitolados e alienados, não. Eles têm fé, mas a fé deles é coerente. E a partir daí, conquistando a confiança da pessoa, a gente vai mostrando aos poucos para essa pessoa que só a razão é insuficiente para a gente conhecer a Deus. Mas a gente precisa também da fé, porque a fé ilumina muito mais a nossa inteligência no conhecimento de Deus. Então, eu encerro esse nosso encontro de hoje aqui dizendo para vocês que Deus, número 42, Deus transcende a toda criatura, ou seja, Deus está acima de toda criatura. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. É preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Ou seja, nós podemos conhecer Deus
por meio da razão humana, não é? Conhecendo e observando o mundo criado por Deus e o ser humano criado por Ele. Mas se a gente ficar só nisso, o conhecimento que a gente vai ter de Deus é imperfeito. Por quê? As diferenças entre Deus, entre o homem e Deus, são muito maiores do que as suas semelhanças. Porque Deus é o ser perfeitíssimo, né? E por isso mesmo é muito mais fácil a gente dizer, a gente falar de Deus pelo que Ele não é, do que pelo que Ele é. Para mostrar o quanto o homem é limitado no seu conhecimento de Deus. Por mais que busque, por mais que tenha sede, esse conhecimento é limitado. A gente fala na filosofia e na teologia sobre este assunto como teologia negativa. O que a teologia negativa nos diz? Que é mais fácil dizer o que Deus não é do que dizer o que Deus é. Por exemplo, Deus não é o mal, porque o mal é uma imperfeição e Deus é perfeito. Porém, isso eu não tenho dúvida, ou seja, é fácil dizer o que Deus não é. Porém, né, Deus, agora falando de uma forma positiva, falando que Deus é. Deus, ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso, ele pode tudo. Será que ele pode tudo mesmo? Deus pode fazer o mal? Aí você diz assim, ele pode, mas ele não quer. Não, Deus não pode fazer o mal, porque o mal é uma imperfeição. E Deus, ele é imperfeito. Por mais que ele quisesse fazer o mal, ele não conseguiria. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. E aí você diz assim, Deus sabe de tudo. Mas Deus não sabe o que é o pecado, porque Deus não pode experimentar o pecado. Deus, ele é onipresente, né? Ou seja, Deus está presente em tudo. Mas Deus não está presente em tudo, porque o inferno é a ausência de Deus. Então, como que Deus pode estar presente onde ele está ausente? Então, vocês percebam como que é muito mais fácil a gente dizer o que Deus não é do que a gente afirmar o que Deus é. Mas São João nos consola, né? Quando na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, ele diz que o que podemos dizer com certeza é que Deus é amor, né? Então, apesar das nossas limitações em conhecer a Deus somente pela razão humana, mesmo assim devemos fazer como São Pedro nos ensina na sua primeira carta. Precisamos dar aos outros razões da nossa fé. Por que eu creio? Por que eu tenho fé? Porque eu creio em Deus. Eu preciso dar motivos para isso, para que eu possa conquistar outras pessoas para Deus, para que as pessoas lá fora respeitem a minha fé e a minha religião, né? Mostrando que a minha religião e a minha fé são coerentes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.